Eu queria falar, na verdade, da importância dos cuidados auditivos, porque eu sou uma pessoa que, particularmente, utilizo muito fone de ouvido. E lá no alto. E eu tenho certeza que uma hora ou outra, não quero rogar praga aqui que eu vou ficar... Vai dar problema. Vai dar problema, porque nós ouvimos falar aí que não faz muito bem, você utilizando ali em determinados decibéis. Mas depois isso aí é uma particularidade que eu falo com vocês, tá? Mas eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre isso, sobre os problemas auditivos e os cuidados também. Certo. Aproveitando o gancho dos fones de ouvido, né? Até a OMS teve um estudo recente que tem uma prospecção que até 2050, né? 2,5% da população vai ter problemas, né? De perda auditiva à população em função do uso inadequado do fone, né? Principalmente os fones que são intracanais, né? Que estão mais próximos do tímpano, então a intensidade sonora é muito mais elevada. O fone menos prejudicial, seria o supra, né? Que ele traz mais conforto também e você não precisa uma intensidade, né, tão próxima ali do tímpano para trazer o dano. E o que a gente percebe... a questão dos decibéis que tu perguntou, né? Então, o que a gente sempre recomenda é usar a metade do teu volume, né? Que você tem ali, usar na metade, né? O aparelho ali, né? Até 60% no máximo. Você tem ali né? um cursor do volume, Sim, né? celular, Então, assim, isso. Não colocar o máximo, né? Deixar na metade. E sempre fazer as pausas, né? Usar 1 hora, dar um descanso, depois volta de novo. Pelo jeito, você não faz nada disso, né? Rapaz, na academia eu não escuto nem o peso batendo. Exatamente. Nossa, isso é um indicativo também, né? De que tá muito alto. Se a pessoa tá do teu lado e você tá escutando som, né? Ou tu tá num ambiente e tá o barulho da academia e tu não tá percebendo, é um sinal de que esse volume tá excedendo, né? Aos 80 decibéis, que seria o considerado por algumas horas. E assim, além do volume alto, né? Eu gosto muito do interauricular. Eu adoro esse fone. Esses mais suavezinhos eu gosto pra trabalhar, que a gente tem os fones lá no... Fica mais confortável. Não vou falar a marca aqui também. Exato. Mas o interauricular pra mim é o máximo, porque eu não gosto de escutar o ruído externo. Ainda, principalmente quando eu tô na academia ou quando eu tô na rua. Porque é perigoso, né? Na rua, né? Você Mas não tá esses fones Supra, se ele for de uma boa qualidade, ele tem uma boa vedação e uma boa acústica, né? Ele acaba impedindo. Então eu tenho que Mas é mais a questão de você se policiar realmente pra não deixar muito alto, né? Você cuidando ali a intensidade de som que você tá deixando no teu aparelho, né? E tentando não ficar o dia inteiro usando fone ali, provavelmente já não vai ter tanto problema assim, né? Tudo que elas estão falando aí, eu tô assim, ó, check, check. Tudo que não pode, a gente tá fazendo. Que não pode. É porque a gente trabalha com vídeo. Então, a gente trabalha o dia inteiro ouvindo alguma coisa. Nossa, nunca que eu deixo 60% ali no computador. É sempre 100%. Nossa. Mas geralmente... É o costume, geralmente a gente trabalha, por exemplo, com um corte de... Pode falar? Não, eu digo, às vezes é a questão da habituação, né? Sim. Se tu baixar um pouquinho, parece que tu já não tá ouvindo da mesma forma, né? Mas na realidade... um momento, assim, que eu tive que trocar de fone. E aí, o fone de ouvido que eu usava antes, eu não escutava. Eu escutava ao redor, só que ele isolava bem e eu conseguia ouvir direito. O outro não isolava tanto. E eu não conseguia ouvir o que estava acontecendo lá no computador. Tem como voltar a acostumar o ouvido com sons mais baixos ou já era? Não, se for só uma questão de hábito, sim, né? O problema daí, quando a gente tá falando em realmente exposição crônica, né? Volumes muito intensos, é porque daí você adquire realmente uma perda auditiva induzida por ruído, que é PAIR, que a gente fala. E essa perda auditiva, ela é uma perda irreversível, né? Então, antigamente que, por exemplo, nas empresas que tem muito barulho, né, máquinas, essas coisas, e antigamente não existia o uso de protetor auricular, né? Era muito alto o índice de perda auditiva induzida por ruído. Hoje a gente já não observa tanto isso porque tem todo, né, a questão de medicina do trabalho, assim, em cima disso, para o uso realmente desses protetores, né? Então, assim, vocês que têm um uso, né, mais para questão de trabalho, com vídeo, audiovisual, essas coisas, é realmente cuidar para não deixar a intensidade do som tão alta, né? Porque vocês não têm como, né? É inevitável, realmente, vocês estarem expostos a isso. Mas é realmente tentar controlar a intensidade. E quando vocês não estiverem usando ali, tentar dar um descanso, né? Para a orelha, né?
no momento de lazer aí, evitar realmente o uso do fone, né? Mas tem como, a partir de quanto que vai ter essa lesão, assim, ou não? Vai depender de pessoa para pessoa? Como que funciona? Aí, então, essa questão que ela falou da intensidade do som em 80 decibéis, né? E aí, eu não vou me lembrar certinho a quantidade de horas de exposição ali, mas tem um número, sim, existe. Tá. 80 decibéis, Acho tantas que 8 horas de por exposição. dia, né? Não vou me lembrar. Também Mas não assim, tenho aí certeza. quanto maior a intensidade, né? Tipo, 90, 100 e tal. Aí o tempo Menor. de exposição Ah, é menor, entendi. né? E aí vai diminuindo conforme o aumento do volume ali. Aí, a partir daquilo, você já pode começar a ter lesão, sim, nas células da cóclea ali, né? Então, Que é isso, é irreversível. Sim. Né? E assim, então vamos supor que uma pessoa teve essa lesão, né? Tá com um problema na audição. O que vocês... E também tem uma dúvida na questão de idade. A partir de quantos anos que vocês atendem, né? E qual que é a solução que vocês têm para esses pacientes? Certo. Aqui na Philips, em Londrina, a gente atende a partir dos 15 anos, né? A gente não trabalha com os aparelhos auditivos pediátricos, então, a partir de 15 anos, os aparelhos já são... iguais, Sim, né? entendi. Da faixa da adolescência, De adulto e ali, adolescente. adulto e adolescente. Criança que é diferenciado, né? E você perguntou a questão... De como que funciona o atendimento dessas pessoas. Certo. Então, aí, essa pessoa, né, tem essa queixa, provavelmente ela passou pelo otorrino, né? Porque muitas vezes eles têm essa questão do zumbido, do chiado, parece que tem uma cigarra na orelha, né? Às vezes já começam com aquela coisa, não entendi direito, Sim. pode repetir, né? Alguns sinais de que está havendo algum comprometimento da audição. E aí eles vão procurar o otorrino, ou se eles vierem direto, né? Até uma fonoaudióloga para fazer a avaliação, né? E, que nem a gente comentou antes. Inicia todo o processo fazendo a avaliação auditiva, que é composta principalmente da audiometria tonal e vocal, que ali a gente vai conseguir determinar o limiar auditivo desse paciente, né? Sim. Se existe uma perda ou não. Se existe essa perda, né? A necessidade de encaminhar novamente para o otorrino para a gente fazer esse trabalho, né? De parceria. Percebendo que é uma perda que não tem tratamento, né? Médico ou cirúrgico, que é indicativo do aparelho auditivo, a gente começa todo esse processo de avaliação relacionado à prótese auditiva, né? Então, Perfeito. dependendo do grau da perda, da configuração da perda auditiva, das atividades de vida diária. São vários fatores que a gente interpreta para a gente poder estar determinando qual o tipo de aparelho mais adequado, né? Muitas vezes o paciente já conhece, sabe que é aquele aparelho bem pequenininho, né? Que é o intracanal, mas nem sempre ele é indicado para uma perda, por exemplo, leve, né? Para uma perda severa, moderadamente severa, né? Então, tudo vai depender ali da avaliação auditiva, do grau da perda, para a gente poder fazer a escolha melhor para o paciente. Então, a gente tem os modelos intracanais, que são para perdas leves, moderadas, até moderadamente severa, e de perda leve até uma perda severa, profunda, a gente tem os aparelhos retroauriculares, que são os modelos que vão atrás da orelha, né? Alguns, eles são conectados com molde ou com receptor no canal. Aqui, por exemplo, eu trouxe um modelinho, que é o que acaba saindo bastante. Eu vou pedir, né? só para você... Põe na caixinha. Dela. Pode erguer mais, na altura mais para frente do microfone, mais ou menos. Aqui Pode é a erguer sua mais câmera, um ó. pouco. Aqui. Isso, aí, perfeito. Tá? Então, esse é um modelo retroauricular, com receptor no canal. Sim. São recarregáveis. Então, o paciente coloca aqui à noite para carregar. No outro dia, retira, coloca no conduto. Ele liga automaticamente. Você está com ele aqui na orelha. E a amplificação de acordo, né, com a necessidade do paciente, né? Porque esse ajuste todo do aparelho auditivo, ele vai ser feito baseado no limiar auditivo dele, tá? Só vou tirar que ele ligou aqui para mim, tá? Amplificando. Ela começou a escutar mais. Comecei a escutar mais. Nossa, né? Então, ele eles... é super, discreto, levezinho, né? Ele fica bem imperceptível também na orelha. Mostra a caixinha também, só para o pessoal ver. Mostro. É bem parecido com as caixinhas de fone mesmo, de ouvido, né? Quase igual a É. minha. Então, ele tem uma durabilidade aqui, 3 dias, né? Sem estar conectado na tomada, né? Depois disso, você dá uma carga de novo no carregador e ele tá aqui carregando, tirou, ele tá ligado. E os modelos, né? Intracanais ou intracanais, que são esses que são um pouquinho. Aí, feitos, isso. né?
a gente faz uma pré-moldagem do conduto do paciente, né? Do ouvido, e aí a gente faz também todo o processo de adaptação. Esse só fica lá dentro, Esse né? fica dentro do canal. Esse é ainda mais discreto. Ele é mais discreto ainda, né? Então ele fica super... Caraca. Quase não Bom, aparece. Nossa, mas esse não dá medo de cair, não? Não, porque como é feita a pré-moldagem, Aham. né? Você faz exatamente do tamanho do seu conduto auditivo. Então, não tem risco de cair, não. Nossa, Né? Ele encaixa perfeito. Encaixa. Tanto esse aqui também, Aham. ele tem um encaixe perfeito, porque a gente vai analisar, né? Então, é toda uma análise, né? O conduto, o formato, o tamanho, né? Para a gente saber também qual tipo de acoplador que a gente vai colocar Uhum. para estar repassando esse som, né? Perfeito. Nossa, mas modernizou muito, porque antes, na rua que a gente sai e dá uma olhada nas pessoas que utilizam o aparelho, o que a gente via era o grandão, que dá pra ver de longe, né? E as pessoas, quando vão buscar esses aparelhos, elas prezam muito pelo discreto. Sim, ainda tem muito essa questão, esse, né, estigma, essa questão da estética, né? E por incrível que pareça, que a gente vê muito lá os homens mais preocupados com a mulher. É mesmo? A mulher é mais cegada? A mulher ainda vai mais de boa, sabe? Na questão do retro, tá de boa. Mas o homem já tem uma questão mais que ele quer algo mais discreto, que fique menos visível, né? Então, mas sim, mudou muito, né? Tanto a estética dos aparelhos auditivos, antigamente eles eram um padrão maior. Claro que para uma perda profunda, o aparelho ele é maior porque ele precisa, né, ter uns componentes, ganho, tudo diferenciado de um modelo receptor no canal, por exemplo, que já é menorzinho. E o grau da perda também, então ele não tem uma necessidade de tantos componentes lá para dar esse ganho maior para o paciente. E, então, antigamente, sim, tinha essa questão, né, deles serem maiores. E a tecnologia também mudou muito, Sim, né? sim. Antigamente, eram aqueles aparelhos analógicos que aumentavam um som baixo, um som alto, tudo da mesma forma. Então, era aquele paciente que realmente dizia, nossa, o aparelho é horrível, né? Eu não consigo usar. Principalmente se eu tinha uma perda leve, moderadamente severa. Quem já tem uma perda severa profunda quer volume mesmo, né? Então, não se importa. Com a tecnologia e agora com o uso da inteligência artificial, a Philips trabalha toda com essa parte da inteligência artificial na produção sonora do som. Então, o aparelho conseguiu aprender o que é fala, o que é ruído. Eu sempre digo, é óbvio que o ruído vai ser amplificado, porque a gente vive num mundo ruidoso e a gente precisa, né, desse ruído até como sinal de alerta, né? Então, ele vai amplificar, só que de uma forma muito mais reduzida. Ele consegue controlar e ajustar automaticamente essa questão dos ruídos, atenuar, né? E aí, com isso, ele vai fazer com que a fala também fique mais clara, mais confortável. E com essa parte toda da tecnologia digital, a gente consegue ajustar de acordo com cada banda de frequência, né? Antes era uma coisa mais generalizada. Então, a gente tem aparelhos que tem 24, 32 canais, 18 canais. Então, eles estão ali ao mesmo tempo, né? Se comunicando e fazendo os ajustes. O que é baixo vai entrar como baixo, o que é médio como médio, o que é alto como é alto, mas não desconfortável para o paciente, né? Então, a gente consegue dar um acesso aos sons da fala. Sim. Né? Nossa, evoluiu demais. Muito, Demais, muito. demais. E uma coisa que também facilita, que eu sempre digo que tem que ter os dois lados, né? Que toda essa tecnologia você consegue conectar baixando o aplicativo no celular. Então, você consegue controlar o volume, gerenciar o programa. Você encontre meus aparelhos auditivos. Por exemplo, o paciente foi lá no barbeiro, tirou para fazer, né? Cortar cabelo, fazer barba, foi embora e esqueceu. Chegou em casa, lembrou, nossa, onde está meu aparelho? Você vai ali no aplicativo, encontre meus aparelhos auditivos, ele vai dar a última localização, né? Um Waze Doideira. do aparelho auditivo. E toda a parte do streaming também. Então, você escuta a ligação, tocou o seu celular, você aceita, você recebe o áudio diretamente no aparelho auditivo. Só você escuta. É um fone de ouvido. É isso que eu ia falar. Falou, virou um fone de ouvido. Virou junto o fone de ouvido. Um WhatsApp, um podcast, né? A pessoa tá ali indo trabalhar, né? No ônibus, ou tá em casa ali, quer escutar alguma coisa, ele vai receber sozinho no seu aparelho auditivo. Não vai perturbar ninguém. Não vai dar briga, né? Caso eu perca, por exemplo, um só, entendeu? Ele, no aplicativo do celular, ele tem alguma configuração
do aparelho emitir algum som pra você conseguir escutar e ver aquele já? Com outro aparelho, é claro. Não, Não? não. Ah, tá. Não, é que tá tão parecido com um fone de ouvido que, por exemplo, no seu do Bruno, meu fone de ouvido, você clica, ele faz barulho. Aí você sabe onde é que ele tá. Ah, beleza. Já fica uma ideia aí para as Uma próximas. ideia Aí. pra Philips aí, ó, pensar nessa Ô, doutora, questão. a Aline tava falando sobre a questão